Bom, vamos lá. Agora que está todo mundo no momento presente, eu sei que o pessoal vai. Eval, que bom que você conseguiu entrar. Bom, vai respirando, né? Quem acabou de chegar vai se conectando. E em qualquer processo terapêutico ou processo que a gente está bem conectado com a gente mesmo, né? Se a gente consegue se ancorar bem, é sempre muito importante, né? Quando a gente está lá, o negócio está pegando, colocar os pés no chão, sentir o corpo presente é sempre importante. Uma dica aí para sustentação. Mas vamos lá, né? A gente tinha dois temas. O primeiro era esse, na verdade, era na missão, propósito, né? E um outro tema que a gente escolheu era sobre o medo da mudança. Então ganhou, assim, bem pouco. O pessoal estava bem empatado o medo da mudança da missão e propósito. Acho que está bem relacionado quando a gente pensa em carreira. Mas vamos falar então, começar com essa questão da mudança e do medo. Vamos lá. Então, primeiro, a gente tem que entender um pouco essa função do medo, né? Quando a gente fala de medo, parece uma coisa ruim a princípio, mas se a gente for olhar lá atrás, né, os primatas, eles tinham, né, no nosso cérebro antigo, aliás, a gente carrega muito desse cérebro antigo, né, o cérebro velho que eles chamam, eles estavam preparados para o medo, então eles tinham que se conectar com esse medo para se proteger, para a sobrevivência mesmo, né? Então, seja uma coisa pequena, que era um inseto que podia picar, uma cobra, ou um animal de grande porte, então todo dia sair para caçar. Então, o ser humano, ele está muito conectado com o medo, e o medo, sim, é importante para que a gente consiga se proteger, né? Então, a gente evita riscos através do medo. Então, a gente carrega, a primeira coisa que é bom falar é que o medo, dentro da medida, ele é importante. A questão do medo, ele só vai se complicar quando a gente sente que aquilo paralisa a gente de alguma forma. Então, quando eu fico paralisado, ou seja, eu não consigo ter energia para ir adiante, isso pode ser um sinal que eu tenho que observar que o medo talvez esteja em desequilíbrio. A gente fala muito na questão sistêmica de desequilíbrio, das leis sistêmicas. O medo ele pode ser caracterizado um dos desequilíbrios aí em alguma dessas leis, né? Então o medo pode vir forte. Eu vou fazer um paralelo aqui, eu chego lá na questão da ancestralidade, tá? Porque eu sei que a gente acaba falando muito da questão sistêmica, né? Porque a página é para isso. Mas eu quero fazer uma estrutura para a gente entender onde que ele pode bloquear. Tem até umas questões aqui. Quando a gente está nessa questão de mudança, né? A mudança é uma questão para o futuro, né? É um futuro incerto. Então eu vou mudar. Pode ser que eu realmente sinta medo, que é normal, então a gente já viu que é normal. Só que pode ser que eu tenha uma vontade interna de mudança, só que eu não consigo mudar. O medo ele acaba dominando. Eu preciso olhar para isso. Mas antes disso, eu tenho que fazer uma avaliação. Então eu tenho que olhar se de repente aquela mudança ela é apropriada para aquele momento. Então eu tenho que avaliar os riscos, eu tenho que sentir um pouco lá a minha emoção do medo, para que eu possa então tomar a atitude correta. Por exemplo, agora, né, a gente está numa questão de Covid, uma questão econômica forte. Então, dependendo da mudança que eu vou fazer na minha vida, vamos falar, né, trazer um pouco para a questão profissional. Se eu vou fazer uma mudança profissional, eu preciso avaliar se essa mudança faz sentido com o momento atual. Isso é imprescindível. Não adianta a gente vir com aquele discurso que falam, né, da positividade tóxica, vamos pensar positivo que a coisa vai acontecer, que não é bem assim. A gente tem que pensar positivo, mas tem que ser realista, porque isso vai nos mover no final. Se a gente só pensar positivo, a gente nem consegue agir, a gente vai ficar lá na esfera do sonho e não vai agir. Então essa é a primeira coisa, tem que ser o racional. O que às vezes eu vejo, até muitos clientes, muitas pessoas falando o seguinte: eu quero mudar, eu sei já que eu preciso mudar. Então eu estou numa questão de um trabalho, que o trabalho já não me satisfaz, ou então aquela função que eu exerço, aquela carreira, eu quero mudar. Como a gente já fez aqui alguns, né, vídeos e tal, falando sobre transição de carreira. Eu quero mudar, eu já tenho essa consciência, eu quero isso. Lá no fundo eu analisei que eu quero. Só que eu fiz todas as análises e eu tô lá, falei, não, tudo bem, eu vou mudar, eu quero, já fiz tudo. Só que aí vem alguma coisa que me prende e não me deixa mudar. Toda vez que eu vou, acontece algum empecilho, ou vem alguma coisa. Ou eu mesmo entro lá naquela síndrome do impostor, né? Que eu chego lá, já começo a dar todas as desculpas possíveis. Quando eu tiver tal idade, eu faço essa mudança. Ou então, quando meu filho tiver 18 anos, aí eu consigo mudar de emprego, porque ele já vai estar na faculdade, um exemplo. Ou eu sempre vou criando algumas desculpas internas que eu mesmo coloco para mim, para que impeça que eu siga na mudança. Mas no fundo, lá no fundo, quando a gente olha lá a emoção, que está por trás disso é o medo. E o medo, muitas vezes, ele realmente paralisa a gente. Então a gente vai lá e entra numa questão de paralisia e sem energia para seguir. Eu vejo muitos clientes, quando reclamam de algumas questões, quando ele vai ver, ele está lá parado,
ele não tem energia. Não é nem que ele não quer. A gente às vezes fala assim, por que você não muda? Por que você não faz isso? Que nem a gente fala de uma forma muito simplista, né? Não vou entrar muito nesse tema hoje, mas, por exemplo, a pessoa está lá num relacionamento abusivo, seja ele qual for, um amoroso, né? Um abusivo amoroso. Aí você fala assim, cara, deixa isso aí. E a pessoa não consegue. Então, assim, não é tão simples assim às vezes, né? Então, às vezes ela tem um medo tão grande que por trás de ficar sozinha, ela não consegue sair daquele relacionamento abusivo. Ou ela tem que curar algumas coisas internas. Então, ela não consegue, ela não tem energia. Quando a gente olha para uma visão sistêmica, a gente consegue entender o que está por detrás disso para que faça com que ela não tenha energia ou que ela realmente o medo ele fique num tamanho muito maior do que deveria ser e sai daquele medo controlado que a gente tem que, na verdade, serve para proteger a gente, que a gente carrega lá dos nossos ancestrais lá atrás, né? Então essa é a estrutura do medo. Mas vamos lá. Nessa estrutura de mudança e medo, o que eu tenho que olhar? Primeiro a gente tem que olhar o processo consciente. Qual que é o processo consciente? Como que eu faço para fazer essa avaliação que eu comentei com vocês, de falar assim, olha, eu quero fazer essa mudança, mas tem esse e esse risco. O que eu preciso? Eu tenho que estar no meu processo consciente. Então eu tenho que olhar para esse meu processo consciente. Como que os psicólogos, livros aí de psicologia, né? Eles falam dessa questão do consciente. O processo consciente é aquilo que eu consigo monitorar e controlar no ambiente, ou seja, interno e externo. Eu consigo fazer esse controle. O que é esse controle, né? O que é esse consciente? É pensamento, memória e que mais? E percepção. Então, percepção, memória e pensamento. São os três lá que eu tenho controle. O que é esse controle? Então ele vem aqui na minha mente e eu consigo então coordenar o meu comportamento para criar um plano de ação. Então eu faço um planejamento e crio um plano de ação para eu ir para o próximo passo. Esse é o processo consciente. Só que a gente tem aí pelos neurocientistas, psicólogos, a gente tem lá 5% é esse processo que eu estou falando consciente e 95% é inconsciente. O processo inconsciente ele existe todo o tempo. Então, por exemplo, a gente está aqui numa atenção da live, né? No foco de atenção. Inconscientemente tem algumas coisas que o meu cérebro está lá captando. Por exemplo, se tiver sai aqui o alarme de incêndio, eu vou me conectar com isso. Então, assim, eu tenho um processo lá no meu cérebro que vai identificar se tiver uma emergência. Mas o meu foco de atenção 100% vai ser agora na live. Então tem um processo inconsciente rolando. Assim como você está dirigindo o seu carro e está cantando ao mesmo tempo. Mas você já faz isso de forma automática. É o seu inconsciente agindo ali. Só que assim, o inconsciente ele é gigante, se é 95%, a gente nem sabe todas as funções que o cérebro se conecta. Né? A gente sabe lá que o medo está um pouco ligado na amígdala do cérebro e tal, mas a gente não sabe exatamente tudo que está ali por dentro desse inconsciente. Aí vem nessa linha de Freud, né, que Freud traz ali muito tempo, que emoções doloridas, né, processos difíceis, eles vão, às vezes, para uma questão lá para o meu inconsciente, ele fica lá reservado no meu inconsciente, só que ele está lá agindo nas minhas ações. Lembra que eu falei daquelas ações do processo consciente? Eu consigo planejar quando eu estou no processo consciente, eu sei o que eu estou fazendo. No processo inconsciente, eu continuo tendo ações sem me dar conta de que isso está acontecendo. Eu estava vendo na revista Super Interessante, pesquisando algumas coisas disso, né? E estava falando do processo do inconsciente, que, enfim, tinha aí uns estudos do neurocientista, psicólogo e tudo mais, mas ele fala uma coisa que me chamou a atenção, né? Que é o mesmo processo, a mesma coisa que eu vivo, eu consigo captar de duas formas diferentes. Então, uma é a forma racional, que é do meu consciente, e a outra é a forma da emoção, que é o meu processo inconsciente. Então, a emoção está muito ligada com esse processo inconsciente. Então, se a gente está tomando uma decisão, muitas vezes ela está na esfera do processo inconsciente, não no consciente. O que eu tenho que fazer? Trazer esse processo para o consciente. Então, se eu tenho um medo muito grande ou uma situação que me paralisa para eu atingir um objetivo, como a gente está falando do tema da live, né? Eu vou mudar. Eu quero mudar, já sei disso, só que eu estou lá sempre me esbarrando em alguma questão, eu estou me paralisando de alguma maneira, eu preciso dar uma olhada nisso. Eu tenho que tentar buscar recursos para acessar esse meu inconsciente, para que eu comece a trabalhar, trazer isso para o consciente, eu consiga criar esse planejamento e aí eu consigo executar. Senão eu vou ficar naquele círculo que não vai sair, tá? Um exercício, até tem umas consteladoras, etc., que já fazem isso às vezes. Um que é muito legal, eu vou fazer com vocês.
Geralmente a gente faz com o cliente próximo, né? Mas eu entendo que dá para fazer alguma coisa para a gente acessar. E aí a gente vai entender, porque você pode estar falando assim para mim, eu sei que eu quero mudar, mas eu não posso, não tenho dinheiro. Ou eu tenho, né? Às vezes eu tô lá no meu consciente, né? Falando, não, eu quero mudar, mas eu não consigo. Não dá, é o Covid. Então eu tô lá ainda nisso. Então vamos acessar um pouco essa questão do que você quer mudar na sua vida. Provavelmente você tem uma questão, todo mundo tem, alguma situação que a gente quer mudar. E vamos dar uma acessada nisso para ver se vem alguma emoção. E eu vou conduzir vocês no exercício, a gente vai fazer agora no meio, tá? Geralmente eu faço no final, agora a gente vai fazer no meio. Eu vou conduzir num exercício que a gente vai acessar ali se tem alguma coisa inconsciente, tá? Depois eu explico para vocês como funciona.
Você não precisa me falar exatamente o que é, mas me fala se alguém conseguiu acessar, se deu certo. Tem uns coraçãozinhos aí. Às vezes demora, né, os comentários para vir. Só fala se conseguiu acessar, se deu para acessar alguma coisa, alguma lista. Se não acessou exatamente nesse momento, muita preguiça é ótimo. Se não acessou às vezes nesse momento, assim, exatamente o que te impede nesse momento, pode ser que venha, que é um processo, né? Então pode ser que nesse acesso você consiga identificar alguma coisa nesse meio tempo, tá? Às vezes vem uma informação. O estudo do sonho é muito ainda complexo, né? Mas às vezes vem alguma informação lá no sonho, ou amanhã do nada você está lavando a louça, aí aparece alguma coisa. Então. É. Ó, consegui, mas não ficou muito claro o que era exatamente. Pode ser que a gente não consiga identificar. Aqui a Mari falou da preguiça um pouco, porque até teve no físico, né? E aí veio um medo de não dar conta. Interessante. Esse exercício é para a gente acessar esse inconsciente que a gente estava falando no início, para que a gente consiga começar a fazer um processo de identificar. Um dos processos que ajuda nisso é o processo sistêmico mesmo, né, familiar. Ele ajuda a acessar esse inconsciente, porque a gente já falou algumas vezes, né, para quem, né, não conhece ainda, a gente carrega aí no inconsciente, que é isso que eu expliquei para vocês, os padrões aí do nosso sistema, da nossa família. Uma coisa que é muito forte dentro do sistema familiar é que, assim, a partir do momento que eu nasço naquela família, eu pertenço àquela família. Isso é muito forte. Então, esse pertencimento, né, para que eu faça parte, eu posso me conectar a algumas questões daquele sistema, né? Que talvez, por exemplo, vamos colocar o que às vezes aparece em alguns processos, né? Eu chego lá, tô com medo, dessa questão da mudança, porque eu vou para uma outra empresa, ou eu vou abrir um negócio, eu vou fazer o que eu quero, enfim, vou ter sucesso. E eu acesso que o meu sistema ali, a minha família, não teve sucesso no trabalho, não teve direito à prosperidade. Então só eu estou me diferenciando daquele sistema. Essa diferenciação, muitas vezes inconsciente também, todo esse processo, faz com que eu carregue uma culpa. Então parece que assim, eu vou sair daquela família que tem culpa de estar tendo sucesso, de estar bem sucedido. E aí eu volto para trás e começo a atrair situações que me tirem desse sucesso, dessa prosperidade, né? Ou desse ganho financeiro, dessa empresa, de fazer o que eu gosto, porque ainda tem né? A família inteira segue uma determinada profissão e eu estou ligado nisso. Isso é um dos pontos. Eu falei da questão da energia, né? Às vezes a pessoa não tem energia. Eu nunca comentei sobre isso nas lives, a gente vai falar nos cursos que eu estou fazendo aí, que a gente vai fazer em breve, mas da questão dos excluídos, né? Eu falei que todos têm o direito a pertencer quando nascem naquela família. Só que às vezes eu estou conectado sem saber, isso é uma coisa que a gente tem que abrir um pouco a mente para entender. Às vezes eu estou conectado numa pessoa que já foi, né? Alguém do sistema que já foi, que não teve direito de vida mesmo. Então eu começo a me conectar com aquela pessoa que já foi, me conecto no comportamento dela e às vezes tira totalmente a minha energia, quando eu estou conectado com esses excluídos aí do meu sistema. Às vezes, quando você abre um processo de constelação, você olha lá, a pessoa sente que ela precisa olhar para baixo. Aí você já olha que tem uma questão de algum ancestral que já foi e ela está conectada. Na verdade, todos, se a gente for muito atrás, claro, já foram, mas às vezes ele não teve o direito à vida de uma forma traumática, isso é o ponto. Ou ele foi retirado do sistema, excluído porque ele era o diferente, e aí teve uma exclusão. Sabe, todo mundo tem aquele tio, avô, bisavô, aquela história de que ele, sei lá, seguiu uma outra religião, ninguém fala sobre ele, ou às vezes algum que ninguém fala mesmo, né? É tão excluído que aí a pessoa não fala. E às vezes você está conectado com esse ancestral, isso tira total a sua energia e você não sabe disso. Eu tive alguns questionamentos relacionados, por exemplo, da questão do aborto, né? Que eu até falei com uma pessoa, ela falou que fez a constelação, não entendeu nada, porque ela teve um aborto que foi totalmente X para ela colocou esse termo, tá?
Ah, mas eu não tinha que reconhecer, né? Como todos têm direito de pertencer, dentro da questão da constelação, um aborto ele também tem um lugar, é um filho. E aí você dá o lugar para ele. Esse é o processo. Aliás, é um processo simples, porém profundo. Então, vamos supor que sua mãe teve um aborto, né? Então você era o primeiro filho. Só que sua mãe, antes de você, ela teve um aborto. Na verdade, você não é o primeiro, você é o segundo. Só que pode ser, pode, sempre pode, gente, nada é muito definido, né? Tem que olhar para isso. Pode ser que você esteja nesse lugar do primeiro, porque todo mundo falou que você era o primeiro, né? A vida inteira você cresceu falando que você era o mais velho. Na verdade, você não era, você era o segundo. E aí você está lá conectado nesse que já foi, sua vida fica um balaio, então assim, cheio de coisas, você não tem energia, você não sabe de onde vem isso. Uma vez eu fui representante, já contei para alguns aqui essa história. Eu fui representante numa constelação, quando eu fazia o curso. E o filho da cliente, né? Ele tinha muitos problemas, assim, era uma criança, assim, 3 anos, não dormia, era, assim, muito irritado. E a mãe não sabia mais o que fazer, ela foi olhar isso na constelação para ver o que tinha, né? Quando foi colocar o representante ali, tava ela, aí ela colocou, eu era o representante da criança, aí tinha o pai e a mãe, né, como representante, e ela falou, você teve um aborto? Porque os pais começaram a olhar para baixo, mas o filho estava lá atrás, que era eu no caso. E aí, quando eles ficavam olhando para baixo, ela falou, teve alguma coisa? Alguém que já foi, um aborto? Ela falou, eu tive antes dele. Quando colocou essa pessoa, né, essa criança que ela teve antes dele, eu que era o representante, comecei a me conectar com aquilo, mas assim, aí eu comecei a sentir aquela coisa que aquela criança sentia. E os pais estavam conectados com essa criança, porque isso é um tema mais complexo, mas assim, gera uma culpa no casal inconsciente. Então eles estavam tão conectados naquela perda e inconscientemente estava de costa para o filho. O filho estava lá, tipo, praticamente pedindo socorro. E o filho também estava conectado nisso. Quando deu lugar para todo mundo, ela até reportou depois que o filho conseguiu dormir, enfim, que ele melhorou. Então ele estava muito conectado nisso, né? E ele não sabia, né? Uma criança. Então essa questão dos excluídos também é bom olhar para isso, né? O processo de constelação ele ajuda a gente a identificar isso. E também, eventualmente, se acontece, não tem julgamento, né? O aborto pode ter acontecido por N razões. Só que é importante dar esse lugar para que não tenha essa culpa, depois você carregar isso durante a sua vida, se você sofreu um aborto, ou se você está num lugar que você não deveria estar, né? Você reconhecer isso muda. Tanto que o Bert Hellinger tem até um livro falando dos excluídos, e fala Um Lugar para os Excluídos, o nome do livro, porque é um livro inteiro só falando dessa questão, né, de dar lugar para esses excluídos, porque isso é muito forte na questão do pertencimento. Essas eram as coisas principais, eu até fiz bem rápido. Queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber relacionados a isso. Vou dar um tempinho porque às vezes demora, né? Antes disso, da pergunta. O termo que a gente usa para essa questão, que é importante colocar, quando eu pertenço à lealdade sistêmica. Então, quando inconscientemente, eu estou sendo leal, né? Umas frases que às vezes a gente usa, por exemplo, eu sigo você, né? Quando você olha, por exemplo, doença. A pessoa, não que a doença você não tem que ir lá no médico, né? Fisiológico. Mas você tem repetições da mesma doença, alguma questão, né? Às vezes você olha lá, é o filho seguindo a mãe, né? Eu faço isso por você. Você coloca muito essa frase. É muito forte essa questão da frase, né? Então, eu faço isso por você. E aí ele está seguindo, às vezes, o pai na doença, né? A mãe na doença, algum ancestral na doença. Essa lealdade sistêmica é muito forte. É muito forte para a gente olhar. E isso pode ser em várias questões. A preguiça pode ser o quê? A Mari perguntou sobre a preguiça. Aqui é o seu inconsciente, pelo que eu entendi, até pelo que você falou anteriormente, é o seu inconsciente dando essa questão da preguiça. Eu não sei se essa preguiça foi um bocejo que você sentiu, porque pode ser uma liberação também, quando você boceja demais num processo desse, você libera. Mas se for a preguiça propriamente dita, pode ser que é uma paralisia mesmo de eu não conseguir alcançar o que eu quero. Isso pode ser um sinal. Mas tem que dar uma olhada para isso. Achei o máximo a questão dos excluídos. É bem interessante essa questão dos excluídos.
A gente vai conversar, né, Paula, amanhã sobre a questão organizacional. Tem muita questão excluída no organizacional também. Um dia eu vou falar sobre isso. É, pode ser. Você falou, Mari, da questão da liberação. Pode ser uma questão da liberação. Ah, foi bocejo mais preguiça. Isso aí a gente tem que investigar com base no que você está buscando, né? O que isso representa. Mas dá para a gente sentir a emoção. Como que a gente faz essa dinâmica para a gente concluir? Quando a gente está na frente de alguém, a gente traz esses medos que a pessoa identificou, eu coloco um representante para esse medo, coloco a pessoa na frente e ela começa a dar a sensação aqui desse medo. Então ela vai entender melhor de onde vem. Então a preguiça, o que eu sinto ali na preguiça? É só o bocejo, é o cansaço, é a perda de energia, que aí eu estou conectado num ancestral lá que já foi. Então eu vou nessa linha. Eu estou com medo muito grande porque eu quero sair de um relacionamento e não consigo. Será que não teve uma questão aí que as mulheres, que eu estou conectado com aquelas mulheres, vamos colocar um exemplo da mulher que é muito recorrente. Estou ligado lá naquelas mulheres que não tiveram direito de se relacionar, ou que tiveram relacionamentos muito difíceis na época, que elas simplesmente não tinham voz e não podiam fazer nada. Então será que eu estou conectado a esse não direito de ter um relacionamento, por isso que eu fico atraindo relacionamentos difíceis? Ou ainda, né, vamos trazer para o lado profissional, que é o que a gente está falando, né? Não tenho voz, né? Toda vez que eu vou falar na empresa, ninguém me escuta. Ou eu não, né, não literalmente às vezes, ou às vezes as pessoas não dão tanta bola para o que você coloca. Aí você olha lá, você está muito conectado nessas mulheres que simplesmente não tinham voz para nada. Então quando você olha lá seus ancestrais, que simplesmente a mulher não podia dar opinião. E às vezes você está naquela repetição, lá no inconsciente, que você está lá sem voz. Então isso são questões que é sempre bom dar uma olhada nesses processos. Sou suspeito para falar, né? Eu gosto bastante. Mas eu entendo que para mim foi muito, muito interessante passar por isso. E uma última coisa para fechar, quando a gente passa por um processo desse, é assim, a gente traz para o consciente. Aí eu vou voltar para aquela estrutura que eu expliquei no início. Quando eu trago para o consciente, eu vou ter recurso para fazer o planejamento, direcionar, né, primeiro o meu comportamento. Então eu tinha um comportamento que eu não tinha voz, que é o último exemplo que eu dei. Aí eu voltei lá, eu identifiquei que eu estava lá, né, muito conectado com essas mulheres sem voz. Aí eu identifiquei isso, eu volto para o meu consciente, então agora eu já sei. Então eu vou direcionar meu comportamento com plano e ação. Então o que eu vou fazer? Aos poucos eu vou dar mais minha opinião. Eu vou me impor um pouco mais. Eu vou pedir, se alguém não falar, eu vou pedir para fazer aos poucos isso. Porque agora eu já tenho essa percepção. Claro que o movimento sistêmico, a gente mexe com uma energia do campo, mas o campo não vai fazer por você. E esse realinhamento, claro que ajuda, né? Isso ajuda você, ajuda todo o sistema. Mas a partir daí eu começo a ter voz. Talvez no início não vai ser tão fácil. Mas eu vou falar, pera, não, eu vou conseguir. Eu não preciso mais estar naquele papel. Ou então o exemplo que eu dei do relacionamento abusivo. Não consegui, comecei a identificar que as mulheres estavam no relacionamento. Tá bom, já sei que isso é ruim. Se eu continuar nesse relacionamento, vai ser ruim para minha vida. Eu não vou ter energia, não vou fluir, minha vida não vai fluir. Então eu vou começar aos poucos, não vai sair de uma vez. É sempre um planejamento. É que nem transição de carreira. Você não vai chegar amanhã porque você brigou com seu chefe, você vai amanhã e vai pedir demissão. Só porque você está cansado de fazer aquilo. Você até pode fazer isso, ou mudar de empresa, enfim, mudar a vida. A gente está o tempo inteiro tem que fazer isso, mas aí é voltar para o consciente, fazer o direcionamento e começar a fazer ação. Essa vai voltando, porque aí está no meu controle. Eu consigo mudar, porque aí já veio para o meu controle. Eu só não consigo mudar aquilo que eu não sei, porque ainda eu estou conectado numa questão mais profunda. E como são 95% da nossa vida é comandada pelo inconsciente, tem muita coisa aí, né? Em cada situação tem alguma coisa lá. A gente está no processo de evolução, né? Ninguém está ali, a gente não está aqui resolvendo. Tem milhões de questões porque eu tenho que resolver ainda, né? Tô lá também, dou aquela patinada também, né? Vai e volta. O legal de um processo de terapêutico é que você já identifica, né? Você volta mais rápido. Você até pode ir, você pode voltar para um padrão lá, de novo, eu tô aqui. Só que aí você, mais rapidamente, você vai voltar e vai, peraí, não, isso aqui não é legal. A questão é que hoje a gente está vivendo, aliás, a vida, hoje a gente tem uma noção quão finita é a vida, né? O Covid veio para mostrar isso.
E a gente tem que mudar. Então, assim, o mundo é o agora, né? É o agora, é esse momento. Então a gente não tem mais tempo a perder, né? Para ficar lá vivendo num negócio que não faz o menor sentido para mim. Não tem, não cabe mais, né? A vida tem que ter sentido. Eu acho que esse é o caminho de evolução que a gente está seguindo aí como humanidade, né? Que é o que a gente quer trazer para as gerações novas, para os nossos filhos, né? Que eles também comecem a ampliar, né? Não aceitem as coisas passivamente e não façam nada com isso. Eu acho que esse é o momento aí que a gente está vivendo, que eu acredito que a gente aí conectado consegue se ajudar, né? Nesse coletivo. Estou aqui para isso, para a gente se ajudar, tá bom? Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Quero agradecer muito a presença de todos. Então vai ficar gravado, vocês podem direcionar. Direciona aí, gente, também a live. Direciona meu Instagram aí pro pessoal, pros amigos, pra gente aumentar organicamente, porque eu sei que esse negócio de ficar tendo milhões de seguidores não é esse o propósito desse tipo de trabalho. Mas para quem você identifica que tem aí que pode se identificar com um trabalho desse, que ia se conectar com isso, indica, pode indicar minha página, estou aí me esforçando para a gente trazer um negócio porque a gente precisa se ajudar. Esse é o segredo e eu vou fazendo o que eu posso, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite, bom descanso. E aí, ó, anota aí o que vocês perceberam lá e depois compartilha comigo se vocês quiserem, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.